A propósito da vida espiritual, muitos se perguntam algo que é de uma importância basilar. Trata-se do assunto referente à confiança. Faço um paralelo. Todos sabem que o romantismo é caracteristicamente assim. A pessoa acha que o caso dela é um caso único e exclusivo. Por mais que ela tenha lido, estudado, conhecido, ouvido falar de que o amor à primeira vista é uma ilusão, de que o romantismo é uma fantasmagoria, uma evasão da realidade, um sonho numa noite de verão, portanto, algo irreal, algo imaginado, né? Por mais que a pessoa tenha esse presente, quando ela se depara com uma situação em que o devaneio, a divagação dela é atendida, e ela julga ter encontrado a alma irmã, o alter ego, a outra metade, nesse momento a pessoa esquece tudo que leu, ouviu, conheceu e chega assim de conclusão. Não, o meu caso é outro. Eu sei que deu errado com todo mundo, mas comigo não dará, porque o meu caso é único e exclusivo. Ora, essa apresentação do caso único e exclusivo é caracteristicamente a definição do romantismo, o caso pessoal. O indivíduo julga que o caso dele é absolutamente exclusivo e que, portanto, para ele haverá uma solução que não houve para os outros. Então, se os outros caíram no erro romântico e, por causa disso, derraparam, no caso específico dele, não será assim. Porque é um caso exclusivo, é um caso sui generis, que não se confunde com nenhum outro e para a qual haverá uma solução também única, exclusiva e inopinada. Bom, eu me lembrei disso para fazer uma analogia com a confiança. Se nós conversarmos normalmente com um rapaz ou uma moça e levantarmos o problema, você confia na misericórdia de Deus? A resposta será óbvia, claro que eu confio. Mas aqui entra um ponto-chave da questão, que é um equívoco a respeito do seguinte. Por uma razão de insegurança pessoal, somada a hesitação, inquietação, diversas formas de pruridos, de fobias, receios mais ou menos infundados que a pessoa cultivou ao longo da vida, o indivíduo é tendente, diante dessa situação, a raciocinar assim: sim, a confiança vale para os outros, que são menos, digamos assim, menos viciados ou decadentes, menos obsessivos, menos reincidentes do que eu. Mas para mim, não. Ora, essa ideia está fundamentalmente errada. Por quê? Quando Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida à confiança, aqui está o coração que tanto amou os homens. Quando Nossa Senhora nos chama, na Salve Rainha, como Mãe de Misericórdia, nos chama a ter, em relação a ela, um sentimento filial, nessas horas fica patente o seguinte: não há exclusão de ninguém. Por mais decadente que a pessoa esteja, por mais pecados que tenha cometido, por maiores que sejam as infidelidades e as ingratidões, ainda que a pessoa tenha tido uma sucessão de desastres na vida espiritual e ela se considere já uma verdadeira ruína, ainda assim é preciso confiar. E com a confiança o raciocínio é esse: será que vale para o meu caso? Sim, vale para o seu caso. Não será que vale só para os outros e não vale para mim? Porque o meu caso é muito sério, o meu caso não tem solução. Não existe caso sem solução. Dona Inspiro, espero. Enquanto vivemos, há solução. E a solução depende de cada um. O que é propriamente a confiança? A confiança, diz São Tomás de Aquino, é uma esperança fortalecida por uma sólida convicção. Então, a primeira razão de ser da confiança é a firmeza, a convicção, portanto, de que Deus, se Deus prometeu e nos disse que é para confiar, nós não podemos duvidar dessa promessa. E essa promessa, portanto, se estende a todo o gênero humano. Quaisquer que sejam as situações
quaisquer que sejam as vilanias, torpezas, as insuficiências, a indigência, seja o que for. A palavra divina é muito clara. Confiai. A confiança, portanto, não é algo que a pessoa deva ter momentaneamente ou que ela deva ter sujeita a certas circunstâncias e a evasivas ou a ressalvas. Não. A confiança, então, tem esse primeiro elemento, que é a convicção firme. São dois dados, convicção e firmeza. Os dois dados se unem e se conjugam para obter o mesmo resultado. Essa convicção firme é a base da confiança. Ela é uma forma de esperança heróica. Por que heróica? Porque não basta esperar algo que está contido na confiança, mas a confiança vai além. Alguém poderia objetar, mas como confiar? Eu peço e demora tanto para vir. Será que vem a resposta? Serei eu atendido? Ou será que Deus se esqueceu, não tem vista a mim? Ou me deixou numa segunda plana? Não. O fato de demorar o atendimento é algo que nos incita a pedir mais. Deus prova a nossa confiança pela demora. É uma demora providencial e, digamos assim, pedagógica. Quando o homem espera, ele deve estar pronto a esperar o tempo necessário que Deus determinar. E nós não, os tempos divinos, os critérios de tempo de Deus não são os nossos. Deus é ato puro. Então, para Deus não existe tempo, não existe movimento, não existe tempo. Ora, essa forma de confiança é heróica, por quê? Porque ela é inabalável. E por que ela é inabalável? Porque, não havendo exclusão de pessoas, nem de circunstâncias, sabemos que ela concerne a todos. E a pessoa, evidentemente, não deve, sob o pretexto de confiar, ela não deve cair na inércia. Não é isso. Ela deve agir e fazer tudo o que está ao seu alcance, mas sabendo que, de fato, será Deus quem determinará o rumo de todos. Deus quer o nosso esforço, Deus quer o nosso empenho, mas Ele quer, sobretudo, que nós não confiemos exclusiva ou preponderantemente no fator humano. Quando o fator humano domina as nossas cogitações, nós temos uma visão naturalista das coisas. Então, perdemos de vista o seguinte, aquele princípio enunciado por Santo Inácio de Loyola, que deve ser o leitmotiv de nossa vida. Tudo devemos fazer como se tudo dependesse de Deus, sabendo que, no fundo, tudo depende, como se tudo dependesse de nós, sabendo que, no fundo, tudo depende de Deus e nada de nós. Logo, duas posições devem ser evitadas. O quietismo, o pietismo, o fideísmo, o jansenismo, o ezicaísmo, quer dizer, formas de passividade mórbida em que a pessoa não toma nenhuma iniciativa, não se esforça para fazer o agire contra, ensinado por Santo Inácio de Loyola também, nos exercícios espirituais, e se acomoda esperando que a graça de Deus venha a suprir as nossas dificuldades. Não é disso que se trata. A iniciativa sempre provém de Deus. Deus premia em nós o dom que Ele nos deu. Nós não seríamos capazes de pronunciar sequer os nomes santíssimos de Jesus e Maria sem a graça de Deus. Não saberíamos pronunciar com devoção, com unção, com fervor, com confiança, com a confiança necessária e devida. Então, nós devemos fazer aquilo que é obrigação de nosso Estado. Entretanto, devemos saber muito bem que é Deus que está inspirando a nossa boa ação, que está dirigindo o nosso movimento rumo ao objetivo final. E se nós formulamos um pedido e transcorre muito tempo para sermos atendidos, saibamos que Deus está testando a nossa paciência, provando a nossa confiança e preparando possivelmente um benefício maior do que aquele que nós aguardamos. Algo que supera as nossas expectativas. São Luís Maria Grão de Montfort, o grande
propulsor da devoção a Nossa Senhora, cita um provérbio muito bonito em francês, expressivo por causa da rima, referente a Nossa Senhora. Parent neuf, elle donne un bœuf. Em francês a rima é bonita, né? Em português perde o lado pitoresco, o lado gracioso. Em francês é assim, parent neuf, elle donne un bœuf. Quer dizer, a pessoa dá um ovo, ela dá um boi. Em português se traduz de outro modo, né? Nós damos uma migalha, uma agulha e Nossa Senhora dá todo o palheiro, dá tudo. Quer dizer, Deus quer que nós nos movimentemos e peçamos. E quanto mais pedirmos, maior será a graça que receberemos. E quanto mais demora a recepção da graça, mais méritos adquirimos. A confiança, portanto, se é uma esperança fortalecida por uma sólida convicção, como diz esse livrinho aqui, do padre de Saint-Laurent, que é a obra célebre e consagrada sobre o tema, o livro pequeno, acessível, que todos devem ler, o livro da confiança. Aqui está, vem estampada a imagem Mater mea fiducia mea, minha mãe, minha confiança. Se essa é a virtude que deve nortear os nossos passos, saibamos o seguinte, que a ação de Deus, que se manifesta por meio de Nossa Senhora, porque ela é medianeira de todas as graças, é a onipotência suplicante e é corredentora do gênero humano, é o canal por onde vêm todas as graças para nós. Nós sabemos então que recorrendo a ela, nunca se exaurirá a fonte da confiança. Por mais que tenhamos caído, por mais que tenhamos reincidido nas quedas, por mais que não tenhamos aproveitado as graças recebidas, ou que tenhamos caído, que tenhamos tombado no relaxamento, digamos assim, na oração maquinal, mecânica e automática, sempre a solução para sairmos disso. O que não podemos cair é na estagnação. A estagnação e a inércia são o outro lado dessa forma errada de inquietação, de superexcitação, que nos leva frequentemente a duvidar do seguinte, de que Deus nos atenderá. Então há em nós um imediatismo. Por quê? Porque a vida moderna é assim. Quer dizer, o celular, o computador, esse sistema nos dá a impressão de que apertando um botão tudo se resolve, o botão mágico. Não. Nas vias de Deus é tudo diferente. Nós devemos aprender como são as longas esperas e as grandes vitórias. Os verdadeiros heróis são aqueles que não titubeiam, não hesitam, não vacilam e não claudicam diante de uma expectativa longa, diante de algo que parece que a todo momento está para vir e não vem. Isso é fator de desânimo? Isso é fator de abatimento? Não, não deve ser. Como agora, nós vemos, por exemplo, a situação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A barca de Pedro não está à deriva. O que nós vemos, a autodemolição da igreja, mencionada por Paulo VI em 1968, afirmação corroborada depois, em 1972, pelo mesmo pontífice, quando ele disse que por alguma fresta da igreja havia entrado nos templos católicos, a fumaça de Satanás. Meu Deus, hoje são labaredas. Calculem bem, são 55 anos em números redondos, mais de meio século. Então muitos se perguntam, há razões para esperar? Há razões para confiar? Como não hesitar? Como não duvidar? Aí está o clou da questão. Deus estabelece planos, digamos assim, a economia da graça se manifesta desse modo. Deus tem desígnios que são insondáveis. E por vezes é necessário que nós percorramos longas etapas para que os nossos rogos sejam ouvidos. E a longa preparação é fator, demora, quero dizer, é fator decisivo para a preparação. Quanto mais demora, mais a nossa alma se torna rija, a nossa têmpera adquire consistência coriácea, a maneira do quê? A maneira de uma couraça. E essa consistência nos dá força para depois
enfrentar a borracha. A pedagogia divina atua assim. O nosso ímpeto de resolver tudo num só lance, queimando as etapas, nada mais é do que um desvio da concepção, mais que não é propriamente um desvio, uma deformação do sentido católico das coisas. O que é a santidade? É um longo e contínuo exercício de paciência. O que é paciência? Paciência é suportar as cruzes, enfrentar as dificuldades e não perder o ânimo, ter certeza da vitória e saber o seguinte, que por detrás das grandes esperas, por detrás das aparentes e contínuas protelações, por detrás disso há um desígnio, uma meta divina que nos conduzirá ao objetivo colimado. Esse deve ser um exercício constante. É preciso que sempre, não só nas dificuldades, mas no dia a dia, nós saibamos fazer planejamento, mas adaptar os nossos planos aos desígnios de Deus. Saibamos, portanto, ter os pés na realidade, mas a mente na eternidade. Não sejamos daqueles que gostariam de transformar as estrelas em batatas. Não. Também não sejamos daqueles que, quando se aponta a flecha, né, para o alvo, a ser atingido, olhe o dedo e não o objetivo que nós queremos acertar. Saibamos ver claro e ver alto o que nós queremos. E, se nós tivermos essa visão clara, compreenderemos que as etapas de espera correspondem a algo que está acima do que podemos entender na hora, mas que compreenderemos mais tarde. Essa celeste pedagogia é, propriamente falando, o meio mais eficaz para que nós nos desapeguemos de nós mesmos, não só de nós mesmos, como da confiança nas criaturas e nos fatores meramente humanos, para que nós possamos assim aprender a depositar por inteiro a nossa confiança em Deus. E concluo relembrando esse pensamento de São Francisco de Sales. Se você acha que é miserável demais para ser atendido, pense no seguinte: para que existe a misericórdia? É justamente para os miseráveis. Se você se considera extremamente miserável, você receberá extremamente a misericórdia. E você tanto mais receberá na medida em que souber despojar-se de si mesmo, desprender-se dos seus apegos, das suas ilusões, dos seus devaneios, das suas dissipações e entregar a Deus a própria alma. Essa consagração de si mesmo a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima é o cerne da nossa vida espiritual. É o método preconizado por São Luís Maria Grande Montfort. Nós entregamos tudo a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Aparentemente, perdemos até o direito de gozar dos méritos de nossas boas obras. Mas que méritos são? Um filho que entrega tudo à mãe pode estar certo de que a mãe dará o cêntuplo, muito mais do que o filho é capaz de pedir. Por quê? Na proporção em que o filho tiver essa forma de entrega à mãe, dessa mesma medida, a mãe poderá avaliar melhor o grau de amor, o grau de confiança que o filho deposita nela. Esse ato de amor e de confiança é o que dá ímpeto à nossa vida espiritual e que nos faz compreender o seguinte, que o sofrimento que é inerente à condição humana depois do pecado original adquire um outro alcance, um outro sentido, quando a nossa vista está posta nessa perspectiva. Caso contrário, nós caímos naquela ilusão tão corrente hoje da ditadura da felicidade. Se a pessoa não achar que não gozou e não fruiu tudo aquilo de que se julga capaz ou apetente de fruir ou tendente a gozar, elas se consideram fracassado. Isso é mentira. O homem é feliz não por aquilo que gozou e fruiu, mas pelo dever que cumpriu e pela missão que realizou.
Isso dá o verdadeiro sentido à vida e corresponde ao coroamento da confiança. Confiança, confiança, confiança é a palavra certa para todos os momentos. E devemos lembrar terminar de uma vez por todas, lembrando o seguinte: o que nos faz confiar é ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Nossa Senhora é misericórdia e só misericórdia. E Deus já fez com que ela fosse nossa intercessora junto a Ele, para que nós pudéssemos obter dele as misericórdias indizíveis, que por justiça não mereceriam. Boa noite a todos. Salve Maria.